Vamos lá, o tio Zezé tá mandando aqui o seguinte, ó, obrigado pelo superchat, tio Zezé, sensacional, sem palavras, né? Por pequenos detalhes e falhas individuais e coletivas, o Vasco deixou escapar a vitória. Minha humilde opinião, diz o tio Zezé. Boa noite a todos, ir para a decisão que ainda dá. Aí, já que ele subiu isso, importantíssimo, isso que eu ia falar, inclusive, para o Edmundo. Na minha opinião, claro que é opinião minha, a bola do Arrascaeta, baita bomba, mas foi no meio do gol, é defensável. Não chega a ser uma falha do Léo Jardim. Mas para mim ele tá começando a mostrar que é um goleiro comum, médio, entendeu? De repente, por que não testar um pouco o Ivan? Teve a falha do último gol do Flamengo, para mim também a marcação do Pumita, ele errou na marcação ali, né? Então, a gente vê um jogo que o Vasco jogou de igual para igual, teve gol impedido do Léo Pelé, inclusive, né? Que poderia ter mudado a história do jogo, de repente, se não tivesse impedido, né? Foi de igual para igual, Edmundo, mas o que quer dizer esses erros individuais, na sua opinião, cara? O erro principal é do Barbieri ou você acha que dos jogadores? Não, eu acho que o Vasco joga de igual para igual porque está mais organizado do que o Flamengo. Porque individualmente é notável que o Flamengo é melhor. Aí é só a minha modesta opinião. Agora, a gente elogiou aqui o trabalho do Barbieri 500 vezes, então eu me permito criticar que ele tenha errado na escalação e errado nas substituições. Né? E talvez até que a gente concordou, talvez até na escalação do Capasso, porque ele ainda não está com um ritmo de jogo para um jogo grande como esse contra o Flamengo. A gente até entendia que era o correto ele escalar, mas o Miranda, vale a pena lembrar que o Miranda estava de volta. Ficou entre os relacionados. Enfim, eu acho que, cara, o dia a dia mostra muito quem tá bem. E se ele decidiu pelo... É porque o Léo Jardim tem uma tendência a entregar mais do que o Ivan. Eu só posso acreditar nisso, porque o responsável por vitórias e derrotas é o técnico. E quem acaba sobrando primeiro, né? Você pode dizer, o time é ruim, mas você não consegue mandar embora todos os 11, ou 20, ou 30 jogadores de um elenco. Você manda logo o técnico, tenta reconstruir. Então, eu acho que a responsabilidade é dele e ele vai sempre fazer o melhor. Mas a ideia, a intenção, nem sempre funciona na prática. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Também já não adianta mais reclamar, tem que trabalhar. O Vasco joga amanhã contra o CRB, né? CRB? ABC. Sopa de letrinha me confunde. É outra trinca. Contra o ABC, jogo importante, porque tem a questão financeira, tem o futuro, né? Jogar o futuro da Copa do Brasil, e tem que jogar para ganhar no domingo. Talvez não precisasse, se ainda obtivesse a vantagem. Mas, cara, o Vasco já mostrou nesse campeonato que é possível ganhar do Flamengo, né? E chegar à final. Então, é trabalhar. Agora, eu não posso me privar das críticas que eventualmente eu achar que tem a fazer. A B ou C, né? Mas acho que a principal dela, na minha opinião, é na escalação, no erro de escalação. Você perdeu o Pitbull, né? Aquele cão de guarda ali da defesa, e você perdeu a criação do Andrei. Então, foi um erro duplo, e que depois ele hesitou em consertar, né? Com a entrada do... Demorou, né? Com a entrada do Marlon Gomes. Aliás, só para pontuar, viu, gente? Aqui a gente elogiou bastante o Barbieri, mas foi um erro individual nesse jogo, que para mim, do Barbieri, né? Na escalação do time. Isso eu já tenho falado faz um tempo. Na minha humilde opinião, eu acho que o Ivan é mais goleiro que o Léo Jardim estava se mostrando nesse momento. Principalmente. E achei estranho quando o Léo Jardim chegou, o Ivan era titular e estava
pegou umas bolas sensacionais nos jogos que ele jogou, e de repente entrou o Léo Jardim, nunca, a gente até achou, né, eu e o Edmundo, a gente falou aqui, que ia ser um revezamento, de repente, para ver quem que ia sair melhor, mas não, o Léo Jardim já chegou, colocou a camisa, tá jogando. E eu queria perguntar desses dois jogadores, do Léo Jardim, né, para você, Fábio, e também do Capasso. O que foi esse? Foi um erro muito, cara, é óbvio que não pode sair jogando no meio da zaga ali, né? Foi um erro grande dele, mas eu achei que ele teve personalidade, cara. Eu queria que você me falasse desses dois jogadores, até porque a galera do chat aqui, a maioria tá falando do Léo Jardim, que realmente tinha que ser o Ivan, etc. Alguns falando que é porque o Ivan é empréstimo, o Léo Jardim é do... Eu acho que não tem nada a ver com isso, teria que jogar o Ivan. O que você acha desses dois atletas nesse jogo, Fábio? Olha, o Gui, assim, vou começar pelo Léo Jardim e Ivan, essa comparação. Eu acho que os dois goleiros são do mesmo nível. Nível nota 7 para os dois goleiros. Vocês vão lembrar, o Ivan era o titular no jogo com Volta Redonda, que o Vasco perdeu, e tem um chute pelo lado esquerdo que ele faz assim e a bola entra em cima dele. Falhou naquele gol também. Então aí ele já estava sendo questionado. Aí chegou o Léo Jardim, entrou no Clássico, né? Aí contra o Fluminense. Falhou naquele gol do Cano. O torcedor começa a achar falha em tudo que é lugar também. Então, eu acho que é do mesmo nível. Acho que os dois jogadores, quem for o titular do Vasco, está bem servido. Não vejo nenhum daqueles jogadores, como ontem a gente fez um podcast, Edmundo, com Acácio. Porra, essas lendas, Acácio, Carlos Germano, Elton, Mazzaropi, os grandes que o Vasco já teve, né? O Fábio, inclusive, que está no Fluminense hoje. Assim, mas eu acho que são goleiros nota 7. Em relação ao Ivan, tem um detalhe que isso pode pesar. No contrato de empréstimo feito pelo Corinthians / Zenit, porque ele estava emprestado ao Zenit, que abre mão para ele voltar antes, tem duas cláusulas que são importantes serem observadas. Não foi divulgado, claro, isso é uma cláusula do contrato, mas uma parte dessa cláusula foi descoberta. Se ele atuar um número X de partidas, é isso que eu ainda não consegui descobrir, por 45 minutos, digamos, se ele fizer 30 jogos na temporada por 45 minutos, o Vasco compra uma fatia dos direitos econômicos dele. Então vai comprar dos direitos federativos, digamos que 30% ou 40%. Mas se ele atuar mais do que 45 minutos e mais jogos em relação a isso, ultrapassar essa primeira marca, o Vasco é obrigado, isso é obrigação, está no contrato, a comprar 90%. Então, assim, eu não sei se o Vasco, nesse momento, como eu tenho dois do mesmo nível, esse aqui eu comprei, quem você quer? Pô, tanto faz, bota o que é nosso, depois a gente vê, se não for, a gente coloca o cara e aí vai administrando essa tabela que foi feita. Né? E lembrando que a Ponte Preta também tem um percentual, né? Ficou com 10%, o Corinthians tem 90%, a Ponte tem 10%, mas o Zenit, por ter antecipado o fim do empréstimo, recebe uma fatia se essa compra acontecer nesse ano. Então, por que eu quis trazer essa matemática para o torcedor entender? Pode ter um peso. Quando ele fala assim, um é emprestado, outro é comprado, porque há uma obrigatoriedade, se ele cumprir o número X de partidas por 45 minutos, uma compra menor, ou se ultrapassar isso, chegar a 90% da compra. Pode ser. É uma explicação. Aí você vai questionar quem fez o contrato, que foi o Paulo Brax. É um absurdo fazer isso. Mas será que quando negociou com o Ivan, já sabia que dava para fechar com o Léo Jardim ou era uma possibilidade? Aí só o Paulo Brax pode responder. Num próximo encontro, farei essa pergunta a ele. Em relação ao Capasso, acho ele um zagueiro muito firme, muito bom em cima. Embaixo ele não é. Edmundo, em 97, tinha uma zaga que era Odivan e Mauro Galvão. Odivan está jogando. É uma dificuldade. Mauro Galvão vai sair com outra facilidade. Então você tem que saber a característica de cada um. Quem tem mais força? Odivan. Um trator. Quem tem mais técnica? Mauro Galvão. Então você sabia a qualidade de cada um. Essa saída de bola com o Capasso é uma, com o Léo Pelé é outra. O lado esquerdo sai melhor, porque o Léo tem mais qualidade desse passe, de aprofundar. Errou ao dar a bola ali, mas reparem que no lance o Puma Rodrigues não abre na direita para dar opção. E aí eu acho que, na minha cabeça, ele quando vira para dentro, viu o Andrei, deixa eu me livrar da bola. Só que ele tinha o Pedro perto dele. E uma coisa que eu não entendo, o Edmundo pode me ajudar a entender, porque não abre um pouquinho mais o zagueiro, mais perto da linha, não tão perto da pequena área. E aí teve gente que achou que o Léo Jardim falhou naquele gol também. Toda hora o cara falha também. Acho que tem um pouco de implicância do torcedor e tem o jogo do Bangu nesse meio aí para dar um tempero contra o Léo Jardim, em que ninguém foi bem lá também, tá? Edmundo, você pode ajudar o Fábio nessa aí?
Não, para mim é simples, né? É um time ainda em formação que, de alguma maneira, deixou o torcedor muito empolgado e que agora corre um risco de não estar na final. Parecia que o Vasco já era o campeão e agora vai ter que ganhar para poder estar na final. Eu acho que isso vai acontecer, você achar, porque são do mesmo nível, você achar que o que está de fora é melhor do que o que está dentro, mas isso naturalmente vai acontecer num time em formação. Quando a gente escalava o time lá em dezembro, a gente botava o Herediano como titular. Ele não teve nenhum jogo que ele entrou titular ou jogou os 90 minutos. Machucou também, né? Ou que foi decisivo. Mas o que eu estou dizendo é que acontece. O futebol é muito dinâmico, é diário. E você tem que aproveitar o melhor de cada um no hoje. Por isso que, para nós, é mais fácil concordar com a decisão do Maurício Barbieri, né? No caso de botar o Galarça e tirar o Rodrigo, a gente concorda, mas depois a gente pode discordar, porque, de fato, não deu certo. É a mesma coisa com o Léo Jardim. A gente pode concordar que a gente não vê mais o dia a dia, né? Não tem mais aquelas coberturas dos jornalistas o tempo todo dentro do centro de treinamento. A maioria das imagens são feitas pela TV do Vasco, as entrevistas também, e elas são mandadas de acordo com o interesse do clube. E aí a gente acaba sendo manipulado, vendido, não sei qual é a palavra mais correta a usar. Só que tem a atuação em campo, essa não dá para esconder. A atuação no jogo. Aí, na hora, a nossa análise percebe que teve erro, né? Erro de escalação, erro de opção, ideia, né? Por que o Galarça? Porque ele vai jogar aqui pelo lado esquerdo, ele vai proteger mais aquele lado. Ele não fez isso, né? Porque o Flamengo por ali criou também, e ele prendeu demais um jogador que tem características mais ofensivas, de pisar na área, de fazer gols. Enfim, aquilo que o Maurício Barbieri desejava não aconteceu e a gente tem que reclamar. Agora, não pode ser, por questão financeira, a não escalação do Ivan. Para mim é inadmissível. Entende? Porque se o Vasco classifica na Copa do Brasil, se o Vasco chega à final do Campeonato Carioca, é campeão, só esses próximos 3, 4 jogos já paga a contratação do Ivan. É a minha modesta opinião. Fora o salto que o clube vai dar. Ganhar o Carioca não quer dizer nada que você vai bem no Campeonato Brasileiro. Mas para a confiança de um time que está sendo montado agora é fundamental. E para a alegria do torcedor, e aí eu vou dar até um spoiler aqui do que a gente vai falar ali na frente. Você aumenta o número de sócio-torcedor independente do valor cobrado. Porque a torcida do Vasco está apoiando muito porque ela projeta um futuro promissor. Se esse futuro não é promissor, com certeza o número de sócios diminui, a frequência no estádio diminui e a confiança também, que é mais ou menos o que a gente está vendo hoje aqui no nosso chat, pós essa derrota contra o Flamengo. Aliás, falando em chat, o pessoal tá falando da entrevista que o Barbieri deu, se eu não me engano, foi para a ESPN, falando que o Ivan já veio para o Vasco sabendo que o Léo Jardim chegaria. Assim, gente, tudo bem. Por mais que ele tenha falado isso na entrevista, que eu saiba, o Léo Jardim estava em negociação e era do interesse do Vasco, que pegou, estava entre ele e o Ivan há muito tempo, e com o Kehler também, do goleiro do Internacional. E o que fechou primeiro foi o Ivan, tá? E o Léo Jardim não estava certo, não era certeza que conseguiria vir para cá por empréstimo de 1 ano e depois estaria livre no mercado. Então é praticamente do Vasco da Gama, tá?